Sanepar é uma empresa que está próximo de anunciar dividendos e a Datacom a gente já sabe, pois nos seus documentos oficiais consta a próxima Datacom e além disso é uma empresa que vem operando com seus múltiplos de valuation, mas muito abaixo da sua média histórica. Para você ter uma noção, hoje você estaria pagando 65% pelo patrimônio da empresa. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de Sanepar, uma empresa que opera em um setor muito perene, o setor de saneamento básico. Ela basicamente possui as concessões de serviços públicos no estado do Paraná. E mesmo sendo de um setor perene, um setor considerado previdenciário, crescendo seus lucros a uma taxa anual composta nos últimos 5 anos de 12,56%, uma taxa altíssima, isso não impede que a empresa passe por crises, como foi o caso de 2020. Juntou seca, reajuste tarifário, isso fez que a cotação caísse muito durante esse período até o momento, e não podemos esquecer do principal, que ela é uma estatal e consequentemente possui uma maior volatilidade. Aí quando a gente fala em quedas das cotações, a empresa está caindo desde 2020, considerando até o momento uma queda de aproximadamente 50%, não podemos esquecer que a gente já viu esse filme acontecer. Você não pode olhar somente a foto, e sim o filme. Isso aconteceu entre 2017 e 2018, uma queda de 43%, e a principal queda foi ali entre 2013 a 2016, que as cotações da Sanepar chegou a cair 72%. Aí você me pergunta, todo mundo fala que no longo prazo cotação segue lucro? Sim, isso é verdade. No longo prazo cotação segue lucro, mas no curto prazo tudo é possível. No curto prazo uma volatilidade grande, e notem, mesmo passando por todas essas crises, a empresa está conseguindo crescer o seu lucro, que saiu de aproximadamente 200 milhões lá em 2009 para mais de 1 bilhão. E notem que está muito grande essa diferença de lucro-cotação. Como eu citei, no curto prazo, tudo é possível. Essa distância ficou assim tão grande somente lá naquela queda que eu mostrei de 2013. A gente viu esse filme se repetir na queda de 2017 e 2018 e vem vendo isso novamente na prática. Isso é um momento difícil, pois o investidor que está iniciando na bolsa, ou até alguns que já estão há algum tempo, ver a empresa caindo por um período de tempo prolongado, isso faz o investidor testar a sua fé. Mas quando a gente analisa operacional, a empresa vem voando. Crescimento de lucros e também crescimento de dividendos. Para você ter uma noção, dividendos saiu de 13 centavos em 2013 e quando consideramos 2021, um total de 22 centavos, pois ela ainda não anunciou seus dividendos do mês de dezembro, que historicamente sempre acontece. Eu vou te mostrar na prática qual será a próxima Datacom, de acordo com o documento oficial da empresa. Se nada mudar até dezembro, até o final, a gente já sabe a próxima Datacom. E como eu citei, ela vem operando com indicadores de valuation que pode nos dizer que a empresa pode estar barata, mas como eu falei, a gente nunca pode olhar somente indicador de valuation, indicador de eficiência, indicador de rentabilidade. A gente tem que pegar como um todo, analisar o filme atual para aí sim saber se a empresa está barata ou não, ou com uma margem de segurança que eu vou te mostrar também nesse vídeo. Se no momento atual, pela estratégia do Décio Bazin, uma estratégia que eu gosto muito, do mínimo de 6%, vamos saber se ela possui no momento atual uma margem de segurança. A Sanepar é uma empresa que tem um indicador payout muito saudável. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. E basicamente a Sanepar não pode distribuir um valor inferior a 25% do seu lucro líquido ajustado. E a depender da saúde financeira e do interesse público, a empresa pode distribuir dividendos adicional de mais 25% do seu lucro líquido ajustado. E aí entramos em uma das coisas mais importantes que muita gente acaba não olhando, que é a remuneração aos acionistas, que basicamente é atribuído, notem, atribuído com base na posição acionária do último dia útil de junho, isso ocorreu em 2022, próxima data com dezembro, pois historicamente a empresa sempre anuncia dividendos com a data com no último dia útil de junho e dezembro de cada exercício, e isso vem se repetindo há vários anos. Já no quesito pagamento, que é um pouco ruim, muita gente não gosta da política atual, e uma das coisas que definem o pagamento de dividendos da Sanepar é isso aqui, a AGO, Assembleia Geral Ordinária,
que se revisará dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, que basicamente vai de janeiro a abril de cada ano. E historicamente as AGO da Sanepar sempre ocorrem no mês de abril. E o que isso nos diz? Os dividendos serão pagos dentro do prazo máximo de 60 dias a contar da data da realização da sua AGO. Sabemos que se a AGO ocorrer no mês de abril, como vem ocorrendo há muitos anos, esses dividendos serão pagos no mês de junho, como vem ocorrendo desde 2009. Isso nos diz que esse dividendo que teve a data com no dia 30/6 de 2022, que foi de 10 centavos, e o próximo, que terá a data com no último dia útil de 2022, será pago de acordo com o seu histórico, se a sua AGO ocorrer no mês de abril de 2023, em junho de 2023, como vem ocorrendo os seus pagamentos no mês de junho desde 2009. E para a gente ter uma noção da média de yield que ela pode pagar, vamos pegar o JCP que ela anunciou em dezembro de 2020 e dezembro de 2021, de acordo com a cotação atual que eu gravo esse vídeo. Em 2020, no mês de dezembro, ela anunciou 9 centavos, o que dá um yield bruto de 2,72%. Em 2021, ela anunciou 11 centavos, o que dá um yield bruto de 3,27% na cotação atual. Se a gente pegar a média, que é o que eu gosto muito, a gente consegue ter uma boa estimativa, 10 centavos, pegando esses dois valores, somando, dividindo por 2, chegamos a esses 10 centavos. E se a gente dividir pela cotação atual, chegamos a um yield aí bruto de 3%. E o que podemos esperar se esses dividendos vierem próximos ao de 2020 e 2021? Yields entre 2,5% a 3,5%, 3,2%, como ocorreu em 2021. E será que mesmo anunciando uma média de dividendos de 2 vezes ao ano e efetuando o pagamento somente em uma vez, isso faz diferença no longo prazo? Vamos simular aqui aportes nos últimos 10 anos de R$ 500 mensais, simulando com a Sanepar, Copasa, BB Seguridade e Itaúsa. Aportes mensais de R$ 500, saiu do nosso bolso nesse período R$ 60 mil e de acordo com a cotação atual, R$ 113.841,60 seria o nosso patrimônio. Nesse período, teríamos acumulado de dividendos um total de R$ 27.874,49 e em 2022 teríamos uma renda média mensal de R$ 453,2, que é basicamente o valor total que a gente recebeu em 2022 dividido por 12. Já na Copasa, o mesmo valor investido, porém o nosso patrimônio atual seria um pouco acima, 118.705. Os dividendos acumulados no período também foram maiores, 32.439,35, uma renda média mensal em 2022 de 239,30, pois a Copasa acabou diminuindo muito os seus dividendos em 2022. E quando consideramos dividendos acumulados, que é o total que a gente recebeu nesse período de 10 anos, notem que essa diferença ficou um pouco grande, aproximadamente aí quase R$ 5 mil de diferença. E na BB Seguridade, que paga dividendos 2 vezes ao ano? E esse valor acabou ficando bem próximo, de acordo com o mesmo aporte. Patrimônio seria bem abaixo da Sanepar, 102.515,08. Patrimônio é basicamente a quantidade de ações que a gente acumulou vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo. Dividendos acumulados nesse período, um pouco acima da Sanepar, 28.244, e a média mensal em 2022, 483,60. E na Itaúsa, qual será o resultado? Será que a gente pode ser surpreendido? Com certeza, pois mesmo diminuindo muito seus dividendos em 2020, 2021 e 2022, o patrimônio foi o menor dentre as três. Porém, os dividendos acabou nos surpreendendo. 29.249,93 o total acumulados. Só ficou abaixo da Copasa nesse período, porém, na média mensal em 2022, ela acabou saindo na frente. Uma média de R$ 590 em 2022, que, como eu citei, é o total recebido dividido por 12. E como será que estaria a nossa margem de segurança de acordo com a estratégia do Décio Bazin, que é do mínimo 6% de dividend yield, uma estratégia que vem sendo muito adotada? Colocamos aqui o código do ativo, SAPRE4, a cotação atual que eu gravo esse vídeo, a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, ou você pode colocar o dividendo projetivo, de acordo com a sua estratégia, e aqui colocamos o yield estimado, que é a estratégia do Décio Bazin, o mínimo de 6%, e aí chegamos a uma margem de 5,6%. E deixa nos comentários se você tem Sanepar na sua carteira e se nos preços atuais você considera uma oportunidade ou não. E se você gosta também dessa política atual da empresa de anunciar dividendos em um ano e fazer o pagamento somente no ano seguinte. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda
recomenda, e sim é um vídeo educativo e informativo te mostrando alguns pontos importantes da Sanepar. Um abraço a todos e bons investimentos.